Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos discutir aqui um pouquinho sobre derrame pleural. Já falamos sobre o pneumotórax e, para fechar esse conjunto de doenças da pleura, falaremos essa semana sobre derrame pleural. Iremos conceituar o que é derrame pleural, quais são os seus tipos, como se dá o diagnóstico e também entraremos no tratamento que pode ser feito em relação ao tratamento para pacientes com derrame pleural. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer conhecer um pouco mais, você está na videoaula certa. Não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Feito isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar aqui conceituando, né? O que é derrame pleural? Então, basicamente, é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Para isso, deveremos lembrar o seguinte, ó, que temos aqui o nosso pulmão e esse pulmão ele é revestido. Você tem ali a pleura, né? Que é a pleura visceral, que está em contato direto com a víscera, com o parênquima pulmonar, e a pleura parietal, está ali em contato com a parte interna da caixa torácica. Vejam que, nesse cenário, existe a formação aqui de um espaço, e exatamente esse será chamado de espaço pleural, ok? Esse espaço pleural, ele é normalmente preenchido com líquido, tá? Então, você tem ali uma fina camada de líquido que tem algumas funções básicas, que é reduzir o atrito entre essas pleuras, facilitando assim o seu deslizamento e aumentando também a adesão, a aderência da pleura visceral com a pleura parietal, favorecendo que esse pulmão permaneça aberto. Esse líquido pleural, ele é continuamente renovado. Então, diariamente você tem a produção de líquido e a remoção do líquido também. Então, quem faz a remoção desse líquido é o nosso sistema linfático. Quem produz o líquido pleural é a nossa pleura parietal, tá? Esse processo de produção e remoção tem que ser equilibrado. Eu não posso ter mais produção do que eliminação, assim como eu não posso ter uma baixa eliminação em relação à manutenção, por exemplo, de produção. A partir do momento que um componente se tornar maior do que o outro, e entenda os componentes como produção e eliminação, teremos aqui uma situação de derrame pleural, um acúmulo de líquido nesse espaço. Ok. Mas quais são os principais mecanismos que podem levar a esse acúmulo de líquido? Pode ser por aumento da pressão hidrostática. Daqui a pouco veremos como isso acontece. Diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular, redução e alteração da drenagem linfática, ou, em algumas situações, de ascite, né, que é aquele acúmulo de líquido no espaço, na cavidade abdominal. Eu vou começar aqui falando sobre a drenagem linfática. Falei para vocês anteriormente que você tem a pleura parietal produzindo líquido pleural e você tem o sistema linfático removendo parte desse líquido. Agora pense numa situação de uma mulher que fez uma mastectomia radical, tá, em um dos seios. O que acontece ali? A partir do momento que existe essa mastectomia, retirou a mama, também é muito comum realizar o esvaziamento de alguns linfonodos. Nesse momento, o sistema linfático ele se torna prejudicado. Isso faz com que, por exemplo, essa mulher tenha um maior risco de linfedema naquele lado, né, naquele membro que foi realizado a retirada dos linfonodos. Do mesmo jeito, se você tem retirada de linfonodo, você tem uma diminuição da capacidade do sistema linfático de remover o líquido pleural. Consequentemente, o indivíduo continua até produzindo normalmente o líquido. Entretanto, a quantidade que seria eliminada deixa de existir.
Então, eu tenho produção e parei de ter eliminação, ou essa eliminação ficou muito abaixo do que é produzido. Consequentemente, esse líquido começa a acumular dentro do espaço pleural. Posto isso, vamos dar uma olhada aqui nessas três condições. Perceba, na primeira aqui você tem a condição normal do vaso, tá? Então, nessa condição normal, você tem uma pressão que está basicamente forçando o líquido que tem aqui dentro do vaso para fora dele. Essa pressão é chamada de pressão hidrostática, tá? E existe uma outra pressão que está forçando esse líquido de volta para dentro do vaso. Essa é chamada de pressão osmótica, pressão oncótica, ok? Então, eu tenho uma pressão favorecendo a saída do líquido e uma pressão favorecendo ao retorno do líquido. Então, imagine, a pressão hidrostática favoreceu a saída de 1 ml. Se a pressão oncótica favorecer o retorno de 1 ml, eu tenho um equilíbrio mantido. Entretanto, o que pode ocorrer? Pode acontecer o seguinte, ó, essa pressão hidrostática se tornar maior do que a pressão oncótica. Então, o oncótico continua colocando 1 ml de volta para dentro do vaso, só que a pressão hidrostática agora, como ela aumentou, ela coloca 2, 3 ml para fora. Agora eu tenho um desequilíbrio, está saindo mais do que está entrando. E isso pode levar a um acúmulo de líquido aí no espaço intersticial e futuramente ali no espaço pleural. Uma outra possibilidade é, por exemplo, você continua tendo 1 ml saindo do vaso pela pressão hidrostática, entretanto, essa pressão oncótica está reduzida. E ao invés de colocar 1 ml de volta no vaso, ela não coloca mais nada. Então perceba que a pressão hidrostática está normal. Ela está só colocando 1 ml para fora do vaso. Só que agora você tem uma diminuição da pressão oncótica. E isso gerou desequilíbrio. Esse líquido que se acumula, ele pode ter duas principais características. Ele pode ser chamado de transsudato, onde basicamente você tem baixa quantidade de proteínas, baixa quantidade de corpos, né, e restos celulares, ou exudato. No exudato, aí é o contrário, você tem um alto grau de proteínas, você tem muitos restos de corpos celulares, sinalizando que no exudato, basicamente, ele acontece através de um processo inflamatório, processo infeccioso, tá? E o transsudato, ele tem relação ali com o extravasamento, por exemplo, no indivíduo que tem uma crise hipertensiva. No edema agudo de pulmão, por exemplo, pode acontecer o quê? O extravasamento desse líquido, porque a pressão hidrostática dentro do vaso aumentou. Se a pressão hidrostática aumentou, o líquido extravasa. Só que aquele líquido ali é um líquido, vamos colocar assim, produzido pelo próprio corpo. Então é o transsudato. Durante um processo inflamatório, processo infeccioso, por exemplo, pense numa pneumonia. Eu preciso que mediadores inflamatórios, preciso que células de defesa saiam do vaso e cheguem até o alvéolo. Nesse caso, essa saída, né, é favorecida pelo aumento da permeabilidade do vaso. Essas células endoteliais, elas se contraem, aumentando os poros, permitindo a saída do líquido. Só que quando esse líquido sai, né, quando você tem ali células de defesa saindo, você também tem conteúdo sanguíneo saindo. Você também tem plasma extravasando. Consequentemente, se você analisar aquele líquido, ali terá células de defesa, restos de corpos celulares, porque houve ali, né, um combate e isso gerou morte tanto do agressor quanto das células de defesa, alto grau de proteína. Então, essa é a diferença entre transsudato e exudato. Por isso que, normalmente, esse paciente ele acaba fazendo, né, recebendo uma toracocentese. Então, ali é removido uma pequena quantidade do líquido para análise. Que tipo de líquido é esse? É um transsudato ou é um exudato? Beleza, como é que se dá o diagnóstico de derrame, tá? Não diagnóstico em relação a exudato e transsudato, porque esse já falei para vocês. É um diagnóstico laboratorial, ok? Através dessa análise, principalmente dos níveis de proteínas e presença ou não de corpos celulares. Mas do derrame em si, independente se é um empiema, se é um hemotórax, tá? Independente. Pensando no diagnóstico em geral do derrame pleural. Primeiro, é a história clínica.
Então, é aquela paciente que mastectomizada, né, que chega com queixa de peso no tórax, dificuldade ventilatória dependente, tá? É aquele paciente que tem uma alteração cardíaca, tem alteração renal, e aí descompensou por algum motivo. Então, essa história clínica ela vai ajudar. O exame clínico, o exame físico desse paciente, ali através de inspeção, palpação. Então, é bem provável que, tipo, na inspeção, a expansibilidade torácica, se aquele derrame, né, estiver acometendo apenas um dos lados, um hemitórax, você perceba uma assimetria nessa expansibilidade. A percussão tende a ficar mais maciça do lado onde existe o líquido. A ausculta pulmonar tende a ficar reduzida e ou abolida também naquela região onde o líquido está presente. A radiografia do tórax vai ajudar bastante, daqui a pouco veremos uma imagem radiológica, e a gasometria. É bem provável que esses pacientes, assim como aconteceu lá no pneumotórax, que os pacientes com derrame também apresentem certo grau de hipoxemia. Tá? Então, exame físico, já colocamos aqui, já pontuamos, que ali na inspeção, uma expansibilidade torácica assimétrica. Esse paciente pode apresentar também sinais de aumento do trabalho respiratório, tiragem intercostal, uso de músculo acessório, aleteu nasal, tá? Na palpação, você pode novamente identificar essa alteração da expansibilidade, percussão maciça, ausculta reduzida e ou abolida. Perceba radiologicamente como se comporta, tá? Um derrame pleural. Você percebe que aqui do lado direito, sem nenhum tipo de alteração mais chamativa, entretanto, do lado esquerdo, região aqui, ó, da base, né, pegando aqui parte de terço médio e base do pulmão esquerdo, está comprometido. Quais são os achados básicos e característicos? Você tem uma hipotransparência, tá? Ou fica radiopaco, fica branca a região. Você tem ali perda da alteração, né, do contorno do seio costofrênico, ele está apagado. A silhueta cardíaca também fica comprometida. Você tem aqui a alteração chamada, né, de sinal do menisco, exatamente, né? Essa parábola que é formada, também chamada de sinal da parábola, tá? Em algumas situações, você pode ter o desvio do mediastino pelo lado oposto, já que esse líquido ele precisa de espaço, então ele empurra o mediastino para o lado oposto, e também, como tem líquido, aumento do espaço intercostal. São alguns achados, logicamente nem todos estarão juntos em todos os pacientes. Beleza, e o tratamento, como é que se dá? Avaliar a causa da lesão, então basicamente o que foi, é um exudato, é um transudato, isso influencia diretamente. Basicamente, exudatos precisam de drenagem torácica, exatamente para remover aquele conteúdo, visto que a presença de proteínas, de restos celulares, é um campo fértil para a proliferação bacteriana. Então, a drenagem torácica é um recurso bem importante. A oxigenoterapia, porque esses pacientes, como eu falei, eles tendem a apresentar ali um certo grau de hipoxemia. Se presença de secreção, terapia para remover secreções brônquicas, tá? Mas não é o mais comum ali em relação ao tratamento desses pacientes. E, aí sim, a terapia para expansão pulmonar. A partir do momento que esse tórax é drenado e que esse líquido é removido, existe uma tendência, sim, do pulmão retornar à sua posição inicial. Entretanto, ele pode não retornar na sua totalidade. E aí, dispositivos externos, terapia pressórica, para expandir esse pulmão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aqui mais essa aula do canal. Não se esqueça, assiste também a aula de pneumotórax, que vai complementar essa aula de derrame. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana, pelo menos 2 vídeos aqui no canal sobre fisiologia, sobre respiratória, patologia, cardiovascular, UTI e pesquisa científica. Também compartilhe esse conteúdo e deixe aí o seu like. Até o próximo vídeo.